Quanta alegria, quanta honra estar aqui nesse estúdio da Band com dois queridos, duas sumidades, dois intelectuais, duas pessoas que eu tenho como referência política também e como ser humano no estado da Bahia. Estou falando do meu querido amigo José Augusto Maciel Torres, esse homem que é multifacetado, é o homem da educação, é o homem dos esportes, é o homem da política, é o homem da religião, é o homem, é o filósofo, é o homem que pensa o mundo. E estamos aqui com o nosso guru, a nossa referência política, e que a gente vai pedir para que ele de volta aceite as missões de ser candidato a prefeito de Lauro de Freitas, né? E já de público convidá-lo para vir para o PRTB. Então estou com esses dois queridos hoje para a gente bater papo. E hoje numa posição inversa para eles, né? Eles como apresentadores de podcast que eles têm aqui também. E hoje eles estarão na condição de entrevistá-los para poder a gente conversar um pouquinho, trazer aí alegria e informação para vocês. Zezinho, bem-vindo. Marcelo, bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, seu senhor. Você que é um polímata, é um cara que eu conheço faz anos, né? Eu tive a oportunidade de o ter como amigo e isso é muito bom. Haja vista que você é uma pessoa que todos os adjetivos que você deu-me, em verdade, são seus. A tropa é o espelho do comandante. E você é o nosso comandante. É um líder político, é um homem que também passa pela educação, é jornalista, radialista e tem uma fundação, né, na qual meu filho trabalha lá e eu sempre estou apoiando e ajudando da melhor maneira possível. Sim. Então é um prazer estar aqui e, ao vivo em cores, estou aqui para somar mais esse hemisfério de conhecimento no qual você comanda. Maravilha, maravilha. Marcelo, sua saudação. É muito importante estar aqui com você. Eu, na verdade, sou o seu fã, né? É um prazer muito grande estar aqui e eu acredito que nós vamos bater um papo muito interessante sobre as questões aí da Bahia, de Lauro de Freitas, do Brasil, enfim. Acho que é um momento muito delicado da vida nacional, né? Sim. Onde existe uma polarização e às vezes a polarização não é muito interessante. Eu acho que tem que ter outras opções, outras alternativas para que a gente possa seguir os mais diversos caminhos desse imenso Brasil, desse continental Brasil. Sim, sim, sim. Eu acho que o barato da história está no equilíbrio, né? Não é a coluna no meio, não é nenhum nem outro. Eu acho que a questão está exatamente aí. Eu, por exemplo, não sou direita, não sou esquerda e não sou centro. Eu sou para frente. Quem vier com ideias que favoreçam a população, eu estou apoiando. Pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser centro. Eu acho que essas discussões de nomenclaturas que chamam de ideologias políticas partidárias já caiu por terra há muito tempo. E já caiu porque você tem na esquerda gente com comportamento mais de direita do que lá na própria direita. E você tem gente na direita com comportamento mais de esquerda do que da própria esquerda. Então, assim, hoje você analisar as ações dos seres humanos, as ações de Marcelo Santana como deputado, Marcelo Santana como prefeito, e não como o partido que ele está afiliado. Até porque eu tenho uma divergência muito grande com a lei eleitoral brasileira em vários pontos, dentre eles essa questão de nós sermos obrigados a se filiar a um partido para poder sair candidato. Quem diz que eu estou com identidade, com identificação com aquela ideologia partidária destas empresas, na sua grande maioria não são partidos, né? Eles são donos de empresas e tocam o barco dessa forma. Então eu acho que a gente podia até começar com o nosso filósofo pedindo para ele contextualizar para a gente, né, o que é extremismo. Veja bem, é uma coisa muito... Isso aí abrange um aspecto axiológico. Vamos ver esquerda e direita. Quando houve a Revolução Francesa, que foi um pseudo-Estado democrático de direito, porque em 1789 nós tivemos a Revolução Francesa, que foi eclodida a partir de uma referência da Revolução Gloriosa, que foi inglesa, a posteriores às ideias que foram fortalecidas pelos franceses e pelas concepções da Revolução Americana. Aí lembremos-nos que os pensadores que fortaleceram exatamente o princípio que levou no Estado Democrático de Direito em 1989
né? Foi exatamente 1789, foi exatamente o momento em que tínhamos saído da Idade Média, a Idade Média de muito tempo, né, do século V ao século XV, e entramos no processo a partir do pensamento de René Descartes, o Renato Cartésios, por isso o nome cartesianismo. E tem-se aí os vários pensadores que querem a separação do Estado, a eliminação do processo das monarquias e, por seguinte, o Estado Democrático de Direito, e podemos aqui citar um dos pensadores, exatamente o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que é considerado o primeiro contratualista, era um pensador, e ele, em verdade, falava que o homem, por sua vez, nascia mal, e o Estado teria que contê-lo. A partir das concepções de Nicolau Maquiavel, que dá uma modernidade ao Estado, que hoje nós terminamos com o Estado, que é o povo, o território, o governo e a soberania, teve todo o status quo partido a partir dessa concepção dele. Haja visto que nós tínhamos outras concepções com a res pública, ou a coisa pública, ou a república, a politéia, com a visão de Aristóteles, Aristóteles, que era conhecido por nós como Platão, e todo um contexto social. Mas, a partir do segundo momento, nós encontramos a visão de Locke. O homem era trabalhador, a sociedade o molda. Se o homem nasce igual, ele tem todos os direitos iguais. Inclusive, após a Revolução Francesa, Louis Guillotin criou a guilhotina, porque se todo homem nasce igual, todo homem deve morrer igual, né? Era a visão dele. Alguns, de forma errônea, acham que o Dr. Guillotin, que era um médico, ele morreu na guilhotina. Não, era um homônimo dele, certo? Que morreu. Mas só que, a partir do terceiro momento, vem Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disse, não, o homem nasce bom. Em 1762, ele escreveu o Contrato Social e Emílio. Aí, quando ele fala do contrato social e Emílio, ele fala no usar que o homem tem que ser respeitado. E, por sua vez, ele cria o Emílio, porque ele, apesar de ter sido um péssimo pai, nunca assumiu os filhos, ele criou uma cartilha que, a posteriori, deu-se a Rui Barbosa uma frase que não é dele, é de Jean-Jacques Rousseau. Se você educar as crianças, não precisará punir os homens de amanhã. E nesse contexto também nós encontramos François-Marie Royer, o Voltaire, que no Tratado da Tolerância, ele fala exatamente da realidade e do contexto social, da respeitabilidade de todos. E também encontramos aí o Barão de Montesquieu, que escreve o Espírito das Leis. Fala exatamente do executivo, legislativo e judiciário, que hoje nós temos um choque de egrégoras muito grande. Por quê? Porque o legislativo, principalmente o Senado, ele representa o Estado. E, por sua vez, os deputados representam o povo. E o executivo dá a força de sanção, sanciona, né, dá o poder maior, e o judiciário dá a sua aplicabilidade. Isso levou a uma revolução, um pensamento, a caída, né, do Luís XVI e um pseudo-Estado democrático de direito, que, por sua vez, nesse momento, surge aqueles que sentaram do lado direito e aqueles que sentaram do lado esquerdo, né, certo? E aí deu-se o que hoje nós denominamos de direita e de esquerda. Quem sentou do lado direito era um pouquinho mas não radical numa visão marxista, porque radical é aquele que vai à raiz, porque toda crítica radical vai à raiz, rigorosa e de conjunto. Aí começou-se a Revolução Francesa, durou 10 anos. Foi um fiasco, em verdade. Principalmente porque o nosso querido Danton, né, foi morto e o povo foi contra Robespierre, foi uma barbárie. Aí, 10 anos depois, 1799, vem Napoleão. Sim. Que fica 15 anos. Só que Napoleão, ele foi um déspota sapiente, porque ele ficou 15 anos, criou o Código Napoleônico, o Código Civil Napoleônico, a moeda, e deu um status quo diferenciado. Ele foi um homem que ficou 15 anos e, após esses 15 anos, ele foi preso e voltou e ficou 100 dias e foi derrotado em Waterloo. Quando isso surgiu, nós começamos a ter a visão de direita e de esquerda, fortalecida mais a sempre com o processo de Adam Smith. Porque Adam Smith ele vai ver uma abordagem liberal, né? Ou seja, o Estado, né, ele não participa do comércio e tem uma mão indivisível que o conduz. Ao mesmo tempo, a posteriori, vem Karl Marx,
com a concepção contrária ao que denominávamos de direita, que era a concepção liberal. Né? Essa concepção liberal, ela faceada da seguinte maneira, que Marx cria o socialismo, denomina a concepção do capitalismo, pega as ideias de Hegel, né, a tese, a antítese e a síntese, né, pega toda a concepção e dá uma nova abordagem. Diz que nós tivemos processo de evolução. Né? Tivemos imperialismo, feudalismo, tivemos o capitalismo, que foi a visão de Adam Smith, tínhamos o socialismo para evitar a burguesia voltar ao poder, e no final teríamos o comunismo, que era o esfacelamento do Estado. Com isso, ele cria uma celeuma, que também era considerado de esquerda, porque estava do lado de cá, com Mikhail Bakunin e Proudhon, porque achavam que o Estado deveria ser visto a partir de uma concepção anárquica, de sua eliminação total. Isso levou-nos, paulatinamente, o mundo, de uma forma osmótica, né, a termos direita e esquerda. Adentrando no contexto do Brasil, né, por causa de todo o seu contexto histórico, para resumir, né, de Getúlio Vargas para cá, né, nós começamos a ter posições de esquerda e posições de direita. Em 64, 10 anos depois da morte de Getúlio Vargas, né, Getúlio Vargas suicida-se por causa daquele pseudo ou real tentativa de homicídio. Carlos Lacerda, ele deixar-nos uma carta: se as aves de rapina querem continuar a sugar o sangue do povo brasileiro, vos ofereço o holocausto. Saiu dessa vida para a história nacional. E 10 anos depois, nós temos, não direito de ditadura, nós temos a posição do contexto militar. Sim. E isso alicerçou-se mais ainda a visão de direita e a visão de esquerda. Ficou-se 21 anos. Foi aberto com João Batista Figueiredo, né, um homem que gostava de cavalos e que disse que o povo sentiria a sua falta, e realmente sentiu. Escolhemos um homem de esquerda, que é Tancredo, né, que tinha um vice de direita, e tornou-se presidente. Com isso, a coisa passamos por Collor, que foi aquela primeira vez que o Brasil teve o impeachment, né, e chegamos até o poderio e o alicerce de uma esquerda, digamos assim, mais fervorosa para a sociedade, que em verdade era Luiz Inácio Lula da Silva. Só que, até esse momento, nós tínhamos assim a esquerda não como aceita e a direita também não como aceita. Seita, eu uso aqui o termo seita enquanto secare, divisão, macho e fêmea, sexo, né? Seção, divisão. Só que hoje nós temos uma coisa bem definida, porque nós temos hoje o espelhamento do que foi Mussolini, do parlamento que foi Hitler, e foi o nosso querido Plínio Salgado e o Getúlio Vargas. Digamos assim, porque Getúlio Vargas tem alguns momentos de mudanças sociais em seus alicerces intelectivos. Mas nós hoje temos uma direita que tem uma visão de Plínio Salgado, que era um homem cultíssimo, você falou de Polítoma, tá? Né? Porque é o seguinte, eu vou repetir o que eu já disse: o homem pode ser corno, maluco, viado, ladrão, mas burro e besta, ninguém chega ao poder. Foucault disse que o poder ele é microfísico, mas não é, ele é metafísico. Ele é muito subjetivo. Max Weber, na sua Sapiência, ele nos dá uma concepção de que existe autoridade, a burocrática, a racional, por sua vez, a autoridade carismática, que Lula tem, e a autoridade tradicional, que os direitistas têm. Então começou-se a se ter uma série de celeumas. A esquerda começou a ter uma visão, mais uma visão de Jean-Jacques Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade o transforma em mal, né? E essa sociedade tem que, por sua vez, devolvê-lo a ela. Então ele está à margem, mas ela tem que aceitá-lo. Já a direita, ela vem numa concepção mais de Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. O homem nasce mal, o Estado tem que contê-lo. E aí é muito radical. Isso deu-nos uma filosofia que dividiu-nos. Ao mesmo tempo, eu reporto-me aqui a Oscar Wilde. Oscar Wilde foi preso pelo crime de sodomia, né? E ele foi solto
2 anos depois, em 1900, mesmo ano que Freud lança o seu livro Significado dos Sonhos, e ao mesmo tempo, ou Interpretação de Sonhos, depende aí como é o nome, da tradução em qual língua, e também quando Nietzsche morre aos 46 anos, o pai do niilismo e, por sua vez, o pai de uma concepção completamente diferente. Aí, por sua vez, Oscar Wilde, ele coloca nos ar uma coisa, em 1900. O crime de sodomia passa a ser doença através da homoafetividade ou da homossexualidade. Passa a ser parafilia, colocar-se no mesmo nível da pedofilia, né? Gerofilia, hebefilia e a parafilia, ou seja, sexualidade não aceita pela sociedade. Mas só que em 1983, graças a pensadores e outras pessoas mais, abriu-se um novo leque. Talvez baseado na concepção de Michel Foucault, que em seu livro História da Loucura, ele escreveu História da Loucura também, mas História da Sexualidade, ele falar-nos-á que a posição do gay é uma posição social. A do homossexual é uma posição meramente egoística e de sexualidade. Então, por isso a parada é gay. Então, ele abre um leque e também aí surgem novos pensadores. Pensadores esses que questionam a filosofia de gênero. Porque em 83 para cá, a Organização Mundial de Saúde toma uma nova postura e diz: não existe opção, existe orientação sexual, homo, hétero, bi. E, por sua vez, sexo é secare, macho e fêmea, e gênero é masculino e feminino. Então começa-se uma nova filosofia de gênero que acopla-se a uma nova concepção de mundo. Por quê? Porque no século XXI nós temos os homos afetivos com a nova família, temos o divórcio, que é uma popularização no Brasil na década de 70, né? E temos uma nova visão da sociedade. Com isso, ao mesmo tempo, tem TSA, a filosofia da direita, a filosofia da esquerda. Você iniciou bem a sua colocação. Ter-se aí uma formulação e a doutrinação de ideias, que é a característica de ideologia. Várias ideias, por sua vez, formam o juízo forma o raciocínio, e aí cria uma egrégora, ou seja, uma sociedade com determinadas concepções. Hoje, nós temos 2 seitas, a de direita e a de esquerda. Ou você está na direita, ou você está na esquerda. Eu tô dando risada de 2 seitas, é verdade. Não, é seita, secare. Secare. Veja bem, nós temos que trabalhar da seguinte maneira. Ou você tem que saber o processo semântico, ele é professor de língua portuguesa, sabe mais do que eu, e a origem do contexto. Né? Por exemplo, desgraça, falta de graça. Sim, né? Sim. Que pejorativamente ficou uma coisa errônea. Não é isso? Então, o que é que acontece? Rapariga, que por sua vez, em Portugal, não anda mais, é o feminino de rapaz. Aqui sim, ficou uma pejorância, não é isso? Certo? Então, tem-se aí uma abordagem de diferença. E criou-se um signo significado significante que direita acredita nisso, esquerda acredita nisso. Agora, eu acho que qualquer radicalismo levar-nos a um problema sério. Inclusive, você falou certo. Siddhartha Gautama, o Buda, a concepção do taoísmo, a própria de Cristo, você tem que ir pelo caminho do meio. Por quê? Porque foi exatamente a concepção da barbárie e o exagero que levou Mussolini a ser o Duce e a ter o poder. Porque Mussolini, que era nacionalista e queria o Estado, foi exatamente o desejo e uma fagulha que fez Hitler ser o que ele é. O Wolf, por isso Volkswagen, o povo, o Fiat e o Reich. Haja vista que você tem que lembrar que a Alemanha, ela surge no século XIX. No século XIX. Ou seja, Bismarck, né, faz um trabalho, a mesma coisa o José Garibaldi faz na Itália e faz a unificação. Então são países novos. Mas eram países que tinham uma visão pauperismo. Então, levou-nos a um Hitler a surgir. A tropa é o espelho do comandante. Então, o Hitler surgiu. Então, qualquer radicalismo de direita, e já que eu estou falando de direita, vou falar de esquerda, Mao Zedong. Mao Zedong assumiu em 49
E até 76 ele fez barbárie, matou 100 milhões de chineses, num país de 2 milhões de chineses. E Joseph Stalin foi outro. Fidel não foi tão santo assim, não é verdade? Então nós temos o lado direito e nós temos o lado esquerdo. Esse é um contexto histórico porque levar-nos a fazer uma análise do que estamos a vivendo. Agora, ao meu entender, dentro do meu pauperismo intelectivo, que é muito, né? Não tenho essa sapiência toda, é um perigo. Porque você pode ter um fogo aceso daqui a 10, 20 anos da direita, entendeu? Certo? E você pode ter também um fogo aceso da esquerda. E isso dá-nos em termos do Estado, exageros. Exagero na justiça, exagero na concepção social. No Estado Democrático de Direito, nós tivemos, por exemplo, o Estado de Israel, o surgimento do Estado de Israel, 1948, graças a Oswaldo Aranha, e por sua vez, o surgimento desse Estado, que o primeiro presidente foi David Ben-Gurion, né, leva-nos a hoje ao exagero do judeu, na perseguição com os palestinos. Aqui não estou defendendo. Né? Os judeus foram perseguidos. Então, todo perseguidor, posteriormente, tornar-se-á alguém para perseguir. Toda pessoa que foi perseguida, posteriormente, poderá tornar um perseguido. Nós tivemos o Estado Democrático de Direito quebrado em Lula, porque não foi até a última instância, não é isso? Sim. Mas Lula assumiu o poder e aí resolveu fazer o V de vingança. E aí tal. Só que aí nós tivemos uma postura do judiciário quando o Bolsonaro era presidente. E uma postura do judiciário quando hoje o presidente é Lula. Temos aí que tem um aspecto hermenêutico, a ciência de Hermes, né? Que Hermes era o deus que interpretava, por isso hermenêutica, que foi usada na teologia, na filosofia e atualmente é no direito, para dar o status quo maior. E temos também que ver uma visão axiológica de valores. Será que isso é bom para a sociedade? 80 anos tem Lula. Bolsonaro tem uns 70 e pouco, né? Certo? Daqui a 10 anos, 20 anos, talvez, você é novo, eu tenho 61 anos, estarei com 80, estarei, certo? Já, você tem 47, né? 49. 49. Tá jovem. Então aí tá jovem. Então uma nova sociedade está sendo parida aí, né? Mas o que é que a sociedade vai pegar? Porque o passado está na frente, você vê-lo-á. O futuro está atrás, você pode fazê-lo. O passado, ele é história. O futuro é uma incógnita, mas o presente é divino. Então o que fazemos hoje, né? Hegel disse, a história se repete. Marx disse, primeira é tragédia, segunda é farsa. Mas, Dezinho, então é necessário acha... que nós tenhamos, você perguntou esquerda e direita, que do ponto de vista que nós filosófico, tenhamos uma reflexão ideológico, tá tudo perfeito aí. Quando havia-se o respeito entre eu respeito o que você pensa, mas não concordo, você respeita o que eu penso, mas não concordo. Você não acha que isso foi perdido? Eu vou lhe dar um exemplo clássico histórico. Pra cá. François-Marie Royer. E aí, me permita só um segundinho. E aí esqueceu-se todos esses pensamentos, esqueceu-se todos esses comportamentos, onde era salutar e é necessário sim a convergência. O que seria da divergência se nós não tivéssemos uma boa relação de convivência, né? E aí entra no que Marcelo começou falando no podcast, né? Que eu acho que é a minha grande crise com o que existe aí hoje. Nós não temos mais a política no sentido lato de ser, né? Nós não temos mais a ideologia. O status quo todo. O status quo, perfeito. Nós então, não temos... Mas aí existe um outro detalhe nessa abordagem histórica que Zé fez. A questão da tripartição dos poderes, efetivada por Montesquieu, ela não foi ainda Espírito das leis. É uma teoria. É uma teoria, né? Onde o executivo, ele legisla, onde o poder judiciário também tem assim, essa volúpia para legislar através, inclusive, não da própria lei, mas da jurisprudência.
que vai nortear muitas vezes as decisões jurídicas, porque o juiz, o advogado, o operador do direito, ele fala muito sobre a lei, mas uma boa parte das decisões dos tribunais superiores vão impactar na vida das pessoas. Então, o Poder Judiciário está legislando, porque quem tem que fazer leis são os deputados federais e os senadores. Então, existe uma certa, digamos assim, confusão nessa questão. Por exemplo, o Brasil hoje vive um sistema praticamente parlamentarista misto. Porque, através do Centrão, que é um bloco homogêneo, né, que pensa o poder, que quer exercer o poder, que quer ter as vantagens das emendas parlamentares, as emendas do orçamento secreto, e que pressiona o Poder Executivo para ter cada vez mais espaço de decisão através dos ministérios. Então, tudo isso dá uma força muito grande ao parlamento para ele se retroalimentar. Não significa dizer que esse parlamento está cuidando da sociedade. Esse parlamento está cuidando dele. É um monstro, né? Leviatã. Leviatã. Que é então, o livro, esse parlamento... É o livro... o parlamento hoje tem muito mais força do que o Poder Executivo. Porque as decisões do presidente, quando manda alguma medida provisória, elas são discutidas. E nem sempre aquilo que seria importante para o povo, para a sociedade, é aprovado. Mas o que é importante para os deputados, para os senadores. E a gente vê exemplos todos os dias. Então, nós estamos nos encaminhando aí para um sistema parlamentarista, talvez, e eu acho que vai ser um outro problema, porque o primeiro-ministro ele vai ter, basicamente, o mandato dele como primeiro-ministro sedimentado pelo Poder Legislativo. Então vai ser uma força do Poder todo, Legislativo. Marcelo, olha, deixa eu lhe colocar. Zezinho, me permita pois só não, um segundinho, é de que, do ponto de vista teórico, eu entendo, compreendo perfeitamente as brilhantes colocações de vocês. Mas do ponto de vista prático, vocês não acham que toda essa teoria foi rasgada? Eu vou lhe dar um exemplo prático. E aí hoje nós estamos no salve-se quem puder, onde não existe ideologia, mas existe vontades próprias, tanto da esquerda quanto da direita, do centro, quanto do centro, e que isso é quem está fazendo a bagunça do hoje e do amanhã. Né? Mas, Celcinho, você me permita. Pois não. É o seguinte, eu já te disse, a história se repete. Dura lex sed lex, a lei é dura, mas é lei. Mas isso é teórico. Quando os Estados Unidos foi parido, Thomas Jefferson era dono de escravos. Então, o direito natural é a vida, a liberdade e a propriedade. Lá é o terceiro, é a felicidade. Quando houve o pseudo-democracia do povo para o povo, que feito pelo povo, que foi usado nos Estados Unidos, do povo para o povo, longe do povo, porque quando os Estados Unidos ele cria o seu status quo, com Thomas Jefferson, George Washington, que era um homem cultíssimo, mas era um homem problemático, ele não tinha os dentes, né? Ele nem sorria, porque ele usava dente de madeira por causa da guerra. Os Estados Unidos disse, nós temos todos iguais, contanto que não seja xeno, igual na Grécia Antiga, estrangeiro, contanto que não seja católico, contanto que não seja negro e índio, o resto todos são iguais. Tanto é que a história toda dos Estados Unidos, você vê que ela é de barbárie, ou seja, a Guerra de Secessão, não é isso? Com o homem Abraham Lincoln, a matança dos Lincoln, índios, né? Antes disso, de índios, o próprio Jerônimo, que surge como se fosse aqui um status quo, a concepção da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos, ele não ganhou a Segunda Guerra Mundial, quem ganhou foi a União Soviética, mas ele ganhou economicamente, né? Porque quem foi, é a história, você teve Roosevelt, Truman assume, Truman fica 2 anos, né, 2 mandatos, aí por sua vez, logo depois de Truman, Eisenhower, por quê? Porque MacArthur foi para o Japão. MacArthur foi para o Japão por um motivo muito simples, porque os japoneses iam cometer harakiri, cortar a energia do abdômen. Um tsum, ou seja, 2 dedos abaixo do abdômen, que era o seppuku, os caras iam se matar. Então ele foi lá, negociou com o Hirohito, por sua vez, não assumiu
que era, por sua vez, o responsável pela Segunda Guerra Mundial, e MacArthur, ficou feio com os americanos, que o presidente dos Estados Unidos era MacArthur. E MacArthur foi para a Guerra da Coreia, e aí o resto. Logo depois de MacArthur, você tem o John Kennedy. Kennedy é assassinado em 63, Lyndon Johnson assume. Né? Mas nesse período aí que Lyndon Johnson assume, logo depois de Lyndon Johnson, você tem Nixon, que vai até 73 com o caso Watergate. Aí eu vou parar por aí. Mas o que é que se entende aí? Após a Segunda Guerra Mundial, você tem dois blocos. Você tem um bloco socialista, capitalista, né, a visão capitalista, socialista, e o terceiro momento, o terceiro mundo, que é alguém para pegar, que era nós e o continente africano. Na teoria, os americanos, por sua vez, enquanto eles estavam falando das barbáries, né, do Estado de Israel, estava sustentando a ONU, que foi criada em 48, né, com o objetivo de unificar as nações, os negros estavam sendo barbarizados e mortos lá nos Estados Unidos. Inclusive, é sabido que até a Marcha de Selma, que foi feita em 1965, pelo Dr. Martin Luther King, que baseava-se na visão de Mohandas Gandhi, que baseou-se na visão de Helena Blavatsky, de não ter violência, ele foi o amigo dele, amigo não, porque tornar-se amigo, porque tinha concepções diferentes, era a favor da violência, junto com os Panteras Negros. Foi assassinado no dia 21 de fevereiro de 1965. Sabe quem é ele? Malcolm X. E Dr. Martin Luther King, 68, dia 4 de abril. Então, ao mesmo tempo, o povo fazendo um movimento contra a guerra do Vietnã, que era uma barbárie. Eu estou te falando do Estado Democrático de Direito, Estados Unidos. Em 1970, Muhammad Ali, já com esse nome, porque era Cassius Clay, ele é absolvido pela Suprema Corte, porque ele era contra a guerra dos Estados Unidos. Mas voltando ao que você falou aí, François-Marie Royer, né, o Voltaire, que tem frases épicas, como Deus é contra as guerras, mas quando ela acontece, ele fica a favor de quem atira melhor. Certo? A política é a árvore dos homens sem princípios, comandar os homens sem memórias. Certo? Deus me proteger meus amigos, meus inimigos, cuido eu. Quero um polímata, na realidade era genial, era um gênio misturado com aplicabilidade. Ele foi visitar um amigo, e o amigo tinha as ideias diferentes dele. Aí ele disse: sou contra suas ideias, mas defendo o direito de defendê-las. Esse é o status quo e é a homeostase da sociedade para se ter o Estado Democrático de Direito. Usando o termo de Mikhail Bakunin. Aí é onde entra a minha provocação. Deixa eu concluir que você vai entender. Aí você vai entender. Você vai entender. Isso hoje em dia continua. Isso vai entender. Você vai entender. Continua com um novo ingrediente. Viu? É isso, você vai entender. O declínio das comunidades eclesiais de base da década de 70 com a Igreja Católica. E a efervescência da década de 60. 60, 70. E a efervescência 60, do movimento evangélico no país, que é... Não, eu vou chegar até isso. Norteia pelo centro. Eu ia chegar até isso. Extrema-direita. Eu ia chegar até isso. A Ku Klux Klan dos Estados Unidos, né, que foi bancada por governos estaduais Albert e Pike, bancadas pelos grandes empresários americanos. Albert Pike era o cabeça. Para a exterminação do negro americano. Mas o problema é o seguinte, essa questão toda, esse bojo, esse caldo todo vai desaguar na sua preocupação. Como nós estamos vivendo esse Estado de Direito. O negócio é o seguinte, existe Estado de Direito? Não, existe teoricamente. E eu vou dizer por quê, porque Francis Galton, eu acho que não, eu tô querendo na prática, porque essa teoria tá linda. Eu vou lhe mostrar. A história do mundo, a história do Brasil, tá linda aí no que tá contado. Agora na prática, o que nós temos é um Estado completamente autoritário do ponto de vista político, judiciário e do legislativo, onde quem manda hoje no país, tirando as funções, pegando para si as funções do executivo, é o judiciário. Onde a gente tem um poder legislativo hoje que toma também as funções, as prerrogativas do poder executivo, porque na hora que eles utilizam uma grande farsa chamada emenda parlamentar, eles estão esvaziando o dinheiro dos ministérios.
Então, Ministério Governo Federal, Sim. eles estão administrando o próprio dinheiro e eles estão liberando os ministros. Quando tem um ministro indicado, que ele vai exercer o papel de executivo, na verdade, ele foi eleito para ser deputado. Você chegou exatamente, Zezinho, Marcelo chegou exatamente no X da questão. É essa lapela aqui, no meio da mesa. Toda essa teoria, e aí, como disse Fernando Henrique Cardoso, né, grande sociólogo do nosso país, foi um presidente da República fantástico. Cientista político a ser respeitadíssimo em Paris. Respeitadíssimo. Em Sorbonne, eu estava lá tendo aula Sim. em Paris e várias vezes vi referências a Fernando Henrique. Pessoas falavam sobre ele. Agora, é interessante esse apanhado histórico. Rapidinho, só de Fernando Henrique. Aí Fernando Henrique, quando sentou na cadeira de presidente da República, aí cobraram ele. Ele disse, vem cá, cadê o sociólogo? Cadê essas publicações Cientista todas político. Suas? Ele Politicólogo. disse, faz o seguinte, a parte da sociologia, da minha formação, rasguem tudo. Porque como presidente, esqueça tudo que eu falei. Os livros esqueçam. Porque como presidente, eu sou obrigado a ter uma posição completamente oposta do que eu estava na teoria, na militância. Que é o jogo bruto da política. Pronto. A negociação com o parlamento. É a minha pergunta, originada pela questão da sua fala inicial, né? Eu diria até que o tema da gente aqui virou o extremismo, né? Ô, Celcinho, eu faço essa análise. Só para complementar, Marcelo, esse extremismo, e aí acho que são essas vertentes mesmo que se juntam, né? Quando o protestantismo, né, que ele vem com uma dissidência ali do catolicismo, para protestar contra o catolicismo, ao invés de exercer o seu papel de criar uma nova religião. Então ele vai para ser contra o catolicismo, ele não vai para exercer e cumprir o papel de seguir Deus, né? Eu acho que isso, e aí você está certíssimo, ele termina contaminando também, ou o inverso, a política. Ou sendo contaminado pela política. Ou sendo contaminado, pois é, o inverso da política, onde hoje nós não temos pensamentos nem projetos de esquerda, nem de direita, nem de centro, onde a gente tem a briga do poder pelo poder, esquecendo e rasgando toda essa história, Zezinho. Sim. Veja bem. Então a minha preocupação é essa, o hoje é uma barbárie. Veja bem, hoje é uma barbárie. Eu tenho ontem preso um presidente da República e eu tenho hoje preso um presidente da República em situações distintas. Sim. Eu hoje tenho um ministro colocado por mim, presidente da República, que ele aí defenestra o aliado do ex-presidente, aí já tem o ministro aliado do atual presidente que quer destruir e por aí lá vai. Então, uma barbárie completa. Mas quando o poder executivo, ele permite que o judiciário, com a anuência do legislativo, modifique decisões judiciais para o seu interesse próprio, eu posso ser candidato. Eu vou ser candidato porque eu estou inelegível, porque eu fui condenado em 3 instâncias, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que eu posso ser candidato, porque a questão do foro, o problema não é o crime, barbárie. É o foro, uma coisa simples, que era para ser em Brasília, foi em Curitiba. Sim, daí, mas os crimes foram praticados. Então estamos na barbárie? Veja bem. Estamos na barbárie. Você me fez uma pergunta filosófica, eu estou analisando filosoficamente. E lhe confesso. E aí que, inclusive... Meu ex-professor de sala de aula, meu reitor, obrigado, da minha universidade. Obrigado. Eu tenho a honra de ter você como aluno e ele como aluno. Mas o grande líder é aquele que estimula os outros. O mérito todo está no líder maior. Vocês estão. Quando você falou de Yeshua, de Jesus, primeiro, Jesus Cristo, ele criou um processo de uma seita, uma divisão. Sim. Porque é uma divisão na Torá. Na época de Jesus Cristo, você chegou até a teologia da libertação, na época de Jesus Cristo, ele tinha... Você falou em teologia da libertação, eu lembrei logo de religião, aí lembrei logo de Leonardo Boff e lembrei do Leonardo Boff da atualidade na direita, que é o nosso querido, falando isso, mande um beijo, um abraço para ele, Padre Kelmo, que é uma grande figura. Eu pensei que você ia falar de Clodovis Boff, o irmão de Leonardo Boff. Não, poderia falar, porque ele é tão inteligente quanto. Mas ele rachou com a esquerda. Não é só pra gente fazer uma homenagem aqui a Padre Kelmo. Aí, Padre Kelmo, um abraço para ele. Aí o que acontece? Então, Jesus... ele não tinha, primeiro, como não era a visão do judaísmo naquela época.
você tinha os zelotes, os essênios, que Jesus era essênios, aqueles que ficavam no deserto, os samaritanos, que era da Samária. Você tinha os fariseus, que estavam no meio do povo, e os saduceus, que estavam nos templos, né? Os fariseus tinham mais contato, falavam aramaico e hebraico. Mas Jesus, por sua vez, ele devia conhecer o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Porque quando ele foi falar com Pôncio Pilatos falava em latim, né, que era a língua da época. Em outras coisas deve ter falado em grego, não sei. Talvez ele não fosse tão poliglota quanto Paulo, que virou Saulo, que conhecia vários idiomas, que na verdade deu o surgimento, a escrita das cartas, né? Certo? Das epístolas, que são cartas sem assinar, que foram os primeiros fundamentações do evangelho, que é boa nova, porque aí posterior você tem, tirando os evangelhos heréticos, que foram tirados da Bíblia, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem, ele não podia ir para os judeus, porque os judeus eram ricos. Ele foi para o meio do pobre. Então ele conviveu com a comunidade. Ele vivia como um afetivo com as mulheres que não tinham valor nenhum, que era um depósito de esperma, né? Ele vivia com os bêbados, ele vivia com a comunidade dos pobres. O mais avante, o cristianismo, Pedro, que era analfabeto, né? Certo? Tinha uma sogra que era terrível, inclusive Jesus fez a cura dela, né? O Yeshua, né? Issa, exatamente em árabe. Mais à frente, Paulo dá um novo status quo ao cristianismo, uma coisa mais intelectualizada. Mas mesmo assim, ela continuava nos arredores e para os pobres. Tanto que hoje você tem o judaísmo messiânico, que é o judaísmo aquele que era judeu, mas aceita Jesus como Messias. Porque o grande entrave do judaísmo em relação a Jesus é não aceitá-lo enquanto Messias. O Salvador. O Salvador. Só que nós passamos a Idade Média, que graças às obras da patrística escolástica e da patrística, que foi Santo Agostinho, né? Certo? E com as confissões, o primeiro tratado existencialista do mundo, e também São Tomás de Aquino, que criou a escolástica, nós tivemos um processo de poder da igreja. E aí surgiu a universidade, Universas. A primeira universidade do mundo foi Bolonha. Tanto é que as pessoas recebiam a licença para trabalhar. Por isso que a Europa ainda usa muito a termo licenciatura, né? Diferente de nós aqui, que licenciatura para dar aula. Sendo que com o Renato Cartério surgiu as universidades laicas, e aí dá o bacharel, que é exatamente por causa de Baco, que faziam um bacanal. Só que a história começou-se a evoluir e a igreja começou a modificar-se. Graças a um pensador que surge no século XIX, chamado Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é o tresteiro do tratado do conhecimento da sociologia, e através também das concepções da reforma protestante de Lutero, que era anti-judeu. Porque se você olhar os livros de Lutero, você vai pensar que é Hitler escrevendo. Entendeu? Então, devido a todo esse momento histórico, principalmente do Renascimento, uma visão de uma abordagem racional, né? Porque a sociologia, ela surge com Augusto Comte, mas o método sociológico, com o fato social, surge com o Emile Durkheim. O segundo é a classe social, Camargo e Max Weber, que fala que a evolução da Europa, através da concepção protestante, levou a uma nova abordagem. E, inclusive, isso é usado aqui no Brasil, onde o Sul foram os europeus, que tiveram status quo e mentalidade diferente. E aqui nós tivemos uma visão católica, sim, universal, da pobreza. Nesse contexto, a partir da década de 60, tem-se um movimento do que nós demos nome de dois movimentos, você esqueceu de um, que é a teologia da prosperidade. Sim. Entendeu? Sim. E a teologia da libertação. Uma voltada para o pobre e outra para o cara que era pobre ficar rico, né? E daí você tem-se uma nova abordagem. Você tem-se o surgimento a partir de 1900. A primeira movimento pentecostal, Pentecoste Quinto, de louvores, que hoje o catolicismo usa com carismático, foi parido na Suécia com a Assembleia de Deus. A renovação carismática. Renovação carismática já é outra abordagem que eu posso falar posterior. Então, o Bispo Edir Macedo, em 1974, ele cria uma nova visão do neopentecostal, que depois ele racha com R.R. Soares, surge a Casa da Bênção. Baseado na teoria da prosperidade. Teoria da prosperidade. Então, você tem uma visão capitalista,
você tem uma visão socialista. Mas quando você fala o evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar, você fala isso em relação ao crente. Esse é o crente. Mas é o grande padre da igreja ortodoxa. Padre não, é bispo. Escute só. É o bispo da igreja ortodoxa. O que é que acontece? É bispo, é cônsul. Aí o que é que acontece? É dono de 17 ou 18? 15 faculdades. 15 aí, faculdades. O que é que acontece? Nós tivemos aí uma nova abordagem. O pessoal do pentecostal, quando você fala evangélico, crente, você tem algumas pessoas que estão no contexto como adventista, de Ellen Golden White, né, que não é visto como evangélico. Você tem os Mormons, de Joseph Smith. Joseph Smith tem o estado de Utah e seria presidente dos Estados Unidos, foi morto, senão seria presidente. Ele tem muitos princípios da maçonaria. Foi um grande criminoso também, né? Mas aí eu estou te falando o processo histórico. O Lutero também foi. Lutero foi um bárbaro, né? Certo? Lutero foi um bárbaro. Eu não vou entrar aqui. Eu estou te dizendo que o grupo de evangélicos, que hoje é muito fortalecido, tanto tradicionais, que prega por a visão Max Weberiana, capitalista, liberal, e você tem o lado da igreja, que aí você falou do ícone intelectivo, Leonardo Boff, né? Agora você teve outros bispos e outros arcebispos que pensam assim, que é um movimento da América Latina, que é um movimento, a visão, a referência, o espelhamento de Simão Bolívar. Mas a renovação que ele falou, a renovação carismática, é um movimento de direita dentro da Igreja Católica, se contrapondo... Marcelo, veja bem, existe uma análise de senso comum, senso é conhecimento, episteme, em grego, que dá o nome ciência, e como leigo, certo? Que toda crítica radical, rigorosa de um conjunto. Se você não a tem, não pode fazê-la. Entendeu? Então eu não falo no senso comum, estou falando no centro científico. O movimento carismático é um movimento na igreja de uma visão neopentecostal, entendeu? Que abre os novos pensamentos. Ao mesmo tempo, certo assim, aí. Ao mesmo tempo, estamos falando de religião, estamos falando de luz, e você veio agora com o Opus Dei e que deu sinal de também vida. A visão do Opus Dei. E você tem a visão que é laica, mas ela tem uma visão teológica, que escreveu o melhor livro da biografia de Jesus, entendeu? Da América Latina, Plínio Salgado. Ele foi candidato a presidente da República. Integralista. Integralista. Para o bem do Brasil. Exato, que usava o nome indígena. Então, você tem pensadores e você tem pensamentos e linhas políticas. Aí, como eu te disse, isso, antes de Lula e Bolsonaro, porque o movimento da teologia de base, né, ela sempre foi de esquerda. E sempre teve dentro da... A PUC, eu fui dar aula na PUC, do Rio e de São Paulo, e eu ficava admirada, entendeu? Eu ficava admirado, desculpe, porque eu fui fazer discurso... Peraí, por que esse preconceito? Por que não admirado? Não, fiquei admirado. Como diz Caetano, todo mundo tem seu lado feminino, tá bom, masculino. Beleza. Aí o que o meu reitor, o nosso magnífico reitor, graças a Deus, é um dos que defende essa... Eu estou aqui apresentando fatos. Toda vez, o samurai dizia, jamais ame o seu amigo e jamais odeie seu inimigo, porque senão você vai pela catatimia, pelo coração. Vá pelo centro, pelo meio. Então, o que é que acontece? Eu fui dar aula na PUC, não é? Fui fazer uma palestra no mestrado e doutorado, não é? Aí eu tomei um susto. Eu disse, rapaz, aqui é uma instituição. O quê? Aqui é uma instituição de esquerda. De esquerda, não tem direita aqui dentro. Né? Jesus marca... Você está certíssimo, o PT nasce de dentro da Igreja Católica. Você trabalhou na Universidade Católica do Salvador. Você trabalhou na Universidade Católica do Salvador. 6 anos, com meu querido, amado, saudoso... Padre Maurício da Silva Ferreira. Eu fui aluno lá. Eu fui aluno da... Conheceu o professor Benedito também, Veiga. Não, ele não pegou porque ele já tinha falecido. Veiga já tinha falecido. Porque, na verdade, o que é que nós temos? Nós temos ali, eu fiz teologia e filosofia, estudei teologia e filosofia lá. Eu quero saber o que é que você não estudou. E hoje eu voltei a ser aluno lá da Universidade Católica do Salvador. Eu sou aluno, pouca gente sabe disso, eu sou aluno lá.
que eu voltei a fazer o curso de teologia lá, apesar de ser doutor em teologia. Não, eu sei que você estuda eu lá, sou que você me teólogo, conta. mas aí eu me matriculei agora para fazer o curso de teologia com profundidade católica. Para aprender mais o que, magnífico? Rapaz, sempre tem que aprender. Então, o que é que acontece? Você tem uma visão bem forte. Na minha época, 85, você teve o fechamento do seminário no Recife, você teve as vozes sendo perseguidas e tal. Agora, isso não era escandaloso. Quando o Bolsonaro veio, tornar-se-á uma divisão, um choque de egrégoras, uma divisão Lula. Porque nem com a CM tinha isso. Porque todos os artistas da Bahia, da Bahia, eu trabalhei na imprensa do Carnaval, esse ano todo. Eu coordenei durante 20 anos o curso de rádio e televisão do estado da Bahia. Então todos foram meus alunos. Mário Kerst, Uziel, tô mentindo? Não, Marco Medrado, João Henrique. Todos foram meus alunos. Todos. Aqui dentro você vê, eu só te digo ano. Você foi fazer curso comigo, você foi meu aluno de pós, mas não foi de radialismo, mas foi meu aluno de pós. Você foi meu aluno de pós, foi meu aluno de radialismo. Então todos passaram por mim. Então eu posso falar numa boa. Antônio Carlos Magalhães, ele ajudou Gil, Caetano, ajudou Jorge Amado. Jorge Amado me contou, porque eu era presidente do Centro Cultural Brasil-China, Jorge Amado ia muito lá, que era no fundo da casa dele. Um dia, conversando com o Jorge Amado, eu perguntei: Jorge, vem cá, pai, por que você amou o Antônio Carlos? Ele disse: eu vou lhe contar uma história. Um amigo meu, não me lembro o nome, um dia, né, estava desempregado. Eu fui procurar o Antônio Carlos Magalhães e ele o empregou. E o cara era comunista. Igual a mim, porque ele era comunista, né? Sim, sim. Jorge Amado era comunista, foi deputado até pelo Partido Comunista. Sim. Né? Aí, do PCB. PCB, o partidão. Não do PCdoB, que é uma dissidência, né? Aí o que é que acontece? Aí, de repente, ele disse que o cara estava cuidando do jardim, era agrônomo, e o secretário foi lá e disse: o que é que você está fazendo aqui? Aí ele disse: rapaz, doutor Antônio Carlos me contratou, vai embora. Aí ele foi embora. Naquela época não tinha celular, telefone, era difícil. Aí ele foi lá até o palácio agradecer a Antônio Carlos. Aí Antônio Carlos virou para ele, apertou a mão dele e disse assim: o que é que houve, meu filho? Ele disse: eu fui demitido por fulano. Ele disse: vai demitido por fulano? Tal, e pegou o telefone dele, que era uma coisa rara, né? Tal, pegou o telefone, inclusive não sei se era dele ou de vizinho aí, eu não sei. E aí o cara foi embora. No outro dia, Antônio Carlos ligou para ele. Aí disse: venha voltar a trabalhar. Ele disse: mas o secretário? Não, o secretário foi demitido. O secretário agora é o senhor, porque aqui quem manda sou eu. Comunista aqui tem que ter respeito. Gil, fala em entrevistas aí de Antônio Carlos, Bel, quem quiser, certo? Todos essa intelectualidade aí, né? E tinha-se um respeito, porque Antônio Carlos Magalhães, quando chegava, dentre todo mundo, a direita, a esquerda, que você disse, quando Luiz Eduardo Magalhães, Toninho, uma das se a cultura baiana e a intelectualidade baiana teve o seu auge, durante o período de Antônio Carlos, os 20 anos do carlismo na Bahia. Agora eu lhe digo outra coisa. Era tratado aqui lhe digo outra coisa. Como autoridade. E lhe digo outra coisa. Porque e aqui não é questão ideológica, política e partidária, não. Antônio Carlos Magalhães. Quem está falando aqui é quem trabalhou 7 anos no turismo do estado da Bahia, onde passa a contratação dos artistas e das bandas. E eu sei que com Antônio Carlos Magalhães, todos os artistas, sem coloração partidária, a coisa funcionava, né? Aí veja bem, que acolhia todos. Porque você tinha um homem que dizia sim ou não. Ele era considerado direita, mas o respeito as pessoas tinham. Porque quando Antônio Carlos chegava, as pessoas o tinham. Né? Toninho, quando o filho dele faleceu, Luiz Eduardo do Brilhantina, que era presidente de onde? Era presidente do Congresso Nacional, não é isso? Câmara de Vereadores. E todos da esquerda foi. Todos da esquerda foi. Unanimidade. O melhor amigo de Jacques Wagner era Luiz Eduardo Magalhães. Agora, o melhor amigo. Nesse momento que Antônio tinha o carlismo, o malufismo, você tinha esses exageros da direita e o exagero da esquerda.
Mas é Porque surge, a reforma porque surge do Estado, a reforma do Estado. Que nós precisamos, o Celso salientou aqui a questão do caos. Por exemplo, como é que nós vamos permitir que o cidadão seja indicado pelo presidente da República para ser ministro de tribunais superiores? E essa justiça vai apreciar as contas do ex-presidente. Perfeito. Da mesma forma como governadores indicam suas esposas para aprovar ou reprovar suas contas. Nos tribunais de contas, né? Aí os governadores indicam também os membros do Tribunal de Justiça, os desembargadores. Então, para você ser juiz, você tem que fazer concurso público, não é isso? Para você ser ministro, basta você ter uma amizade, uma relação política, você vai ser ministro. Como desembargador. Como desembargador. Como então, juiz eleitoral. Nós precisamos... Um advogado como eu. No quinto constitucional. Você é advogado? Sou advogado. Bom, nós colegas aqui, basta pedirem a Lula para nomear a gente juiz eleitoral. Sim. Quer dizer, é o que você está dizendo, então, é uma loucura. A gente tem mais 4 minutos para fechar e eu estou adorando essa linha de raciocínio, Marcelo. Que quando não se tem a ordem, estabelece-se o caos. Sim. Nós vivemos um caos. Qual é a alternativa disso? Porque não, como é que nós vamos debater? É um debate muito grande, porque a gente precisa transformar o modelo político. Você falou em candidatura avulsa. Eu sou um defensor, porque o partido político, ele se torna uma prisão. Ele tem donos. Eu registrei em cartório, Marcelo. Pois é. Você registrou em cartório? Foi? Registrei em cartório como um dos compromissos meu como candidato a senador, que se chegasse a senatória, vou lhe enviar a cópia, inclusive, se chegasse a senatória, de que iria defender, apresentar um projeto de lei exatamente para isso. A maior democracia do mundo, lá, os Estados Unidos, você pode ser candidato a qualquer cargo eletivo. Pois é. Sem Eu, precisar de inclusive, partido. ia criar um caos na eleição passada de governador e de senador. Porque eu ia fazer o registro sem partido político, eles iam indeferir, mas aí eu ia passar a eleição criando um caos para que o debate viesse. Né? Não é então, possível. a reforma política que entraria isso aí é extremamente importante, fundamental. A reforma do judiciário, a reforma do Estado, as atribuições. Então, Zé, nós temos a teoria da tripartição dos poderes, é uma torre de Babel. Em nosso país, particularmente. É uma torre de Babel. Né? Então, você não tem a aplicabilidade concreta dessa teoria. Você tem no papel. É aí onde eu queria chegar. Mas veja bem. É aí onde eu queria chegar. Você não sabe mais que... Olha. Aí você olha aqui para trás. Ministro da Justiça do governo Lula. Quem era? Agora, Flávio Dino. Quem é o ministro do STF hoje? Flávio Dino. O ex-ministro do STF é ministro da Justiça. É o ministro da Justiça. É uma promiscuidade. Quer dizer, virou uma coisa só. É uma promiscuidade. Então virou o caos por completo. Mas, Zezinho, Marcelo, a gente tem que vir mais vezes. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem que vir mais vezes para aprofundar, inclusive nas questões filosóficas ocidentais, que você nada de braçada, falar de chinês, falar de China, você que é quase um chinês, né, de tanta relação com eles. Nós precisamos trazer isso e fazer uma analogia com a cultura brasileira. Marcelo, a gente precisa discutir muito ainda sobre política, então a gente precisa de mais um podcast para a gente discutir sobre política, trazendo esse conceito todo a nível de análise de conjuntura nacional, regional e municipais, porque a gente está querendo aí você esquentando o palanque do PRTB como candidato a prefeito de Lauro de Freitas. Você... Me sinto honrado com suas palavras. Você se prepare para isso. Então, nós precisamos voltar mais vezes para fazer esses debates mais aprofundados. Eu estou muito encantado com a qualidade que nós estamos dando a esse podcast, neste veículo de comunicação esse que é concessão pública, né? Então, nós precisamos utilizar a coisa pública, que aqui é uma concessão pública, então é uma coisa pública, para que a gente propague a informação, para que a gente tenha um debate que realmente seja rico de ideias. E desta forma, essas duas referências, para mim, acho que para o mundo, você mesmo com seus milhares de alunos, né, que se faz necessário para o debate hoje da comunicação do nosso país, do nosso estado, coisa que não tem mais.
você que está ligado a um, você que está ligado a outro, eu que estou ligado a outro, que aí utiliza os espaços de comunicação para propagar ideias que favoreçam os nossos grupos. Então, eu me despeço de vocês aqui agradecendo muito, passando 30 segundos para você e 30 segundos para Marcelo para se despedir. Saudação final aí com o nosso povo que nos assiste e que nos prestigia. Se você acha caro a educação, procure saber o preço da ignorância. Ela nos permite ter uma percepção maior, é o ato de educar e permite refletirmos como fizemos aqui ao Vivo em Cores. Foi um prazer muito grande estar aqui no podcast com o Celcinho Cotrim. Meu amigo. Foi uma aula aqui com o nosso amigo Zé, navegando pela história e pela filosofia. E a gente acredita que esse Brasil ele pode se transformar com as grandes reformas que a sociedade precisa. Com certeza. Obrigado. Vamos então para a câmera aberta, mandar um forte abraço para todos que nos acompanharam e até semana que vem.